Semana que tivemos a rica oportunidade, Senhor, de viver momentos incríveis aqui. É interessante, Senhor, como as coisas vão longe. Recebi ligação dos Estados Unidos, ligação da Espanha, ó Deus, e também do Canadá, de pessoas que fizeram parte da história desta igreja e que ficaram maravilhados com tudo aquilo que aconteceu, principalmente aqui no domingo. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados com um propósito determinado pelo Senhor. E nós somos chamados, ó Deus, e escolhidos para frutificar, ó Deus. E frutificar, Senhor, é uma decisão pessoal que nós tomamos todos os dias. Nós decidimos, ó Deus, não ser uma árvore estéril. Nós decidimos, ó Deus, que o fruto do Espírito possa realmente estar presente na nossa vida. A nossa imagem perante essa sociedade, ela só será uma imagem de impacto, de transformação, se de fato o fruto do Espírito Santo estiver fazendo parte da nossa vida, Senhor. Vivemos um tempo tão atípico que as pessoas perderam, Senhor, até a ética da própria educação, de uma boa tarde, uma boa noite, como vai você? As pessoas, ó Deus, estão embrutecidas, raivosas. Nós estamos vivendo num tempo que o ser cordial, ser gentil, se tornou tão difícil, Senhor. Isso demonstra como o adversário está agindo, ó Deus, nessa sociedade. Nós somos, ó Deus, o sal para temperar essa sociedade que está azedada pelo pecado, Senhor, e permita que nós sejamos de fato sal e luz, porque sendo sal e luz, ó Deus, as pessoas começarão a ver que elas têm uma possibilidade também de mudar de vida, Senhor, que a vida delas pode ser completamente transformada, espelhando em cada um de nós. Senhor querido, nós depositamos nesta quarta-feira, ó Deus, a nossa vida mais uma vez sob os teus cuidados, e dependemos do Senhor na adoração, dependemos do Senhor, ó Deus, no tempo também em que a palavra será anunciada, dependemos do Senhor para fazer, ó Deus, da nossa oferta, ó Deus, a gratidão que é devida ao Senhor. Oramos também, ó Deus, por aqueles que têm dificuldade nesse período, Pai, de poder estar aqui. Visita, Senhor, a cada um deles e permita, Senhor, que possam vencer, ó Deus, esta presença do verão e não possa sufocar a nossa decisão de adorar o Senhor e de buscar a Tua face, Senhor, enquanto se pode achar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que bom que estamos todos aqui para adorar ao Senhor mais uma vez. Chegou mais uma noite onde podemos exercer o nosso papel de adorador, e é uma honra poder adorar ao Senhor Jesus ao lado de vocês. É um momento também de agradecermos ao Pai, né, por tudo que Ele fez em nossas vidas, por tudo que Ele fez no dia de hoje, nos dias que se passaram, nessa semana. Eu estava num momento bem reflexivo lá no trabalho e pensando em tudo que Deus fez nesse ano por mim, em tudo que eu posso agradecer. Não é pouca coisa não, Ele tem feito cada dia mais e mais, e coisas que a gente nem imagina. E de uma coisa eu tenho certeza, que eu estou indo no caminho certo, nessa estrada eu não pretendo desviar não. Então eu convido a vocês a se colocarem de pé e a louvar ao Senhor mais uma vez. Amém?
não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda nesse clima de adoração, convido vocês a fecharem os olhos e colocar a mão no seu coração, porque a presença de Deus está aqui. O Espírito Santo quer nos envolver, mas para isso é preciso que nós abrimos nosso coração a Ele. Então venha louvar com toda intensidade, com todo amor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
E se eu passar pelo vale
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Deus, te louvamos, Pai. Te agradecemos porque tua presença é constante aqui em nosso meio. Porque o Senhor é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis, e mesmo assim continua nos amando todos os dias, com o seu amor. Obrigada, meu Pai, por tua fidelidade, por tua misericórdia que se renova todas as manhãs em nossa vida, Pai. Te entregamos nosso louvor, que suba como aromas suaves até o trono, meu Pai. Pedimos que o Senhor ainda se faça presente nessa noite. Toque os nossos corações, abre os nossos olhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Podemos assentar. Nós vamos estar trazendo a palavra sobre oferta, mas no meu coração, hoje à tarde, quando eu pensava sobre o que dizer aqui, sobre o que falar aqui, eu fiquei meditando em que ofertar na casa do Senhor, o que significa ofertar na casa do Senhor, né? O que resulta para nós essa oferta? O que é para nós essa oferta? Qual é o valor dessa oferta? É o valor monetário que ela tem ou é o valor da doação que ela tem? Nós sabemos que uma das ofertas mais faladas na Bíblia é a oferta da viúva pobre. Ou seja, não é o valor, né? Não é o quanto você pode depositar aqui no gasofilácio, se bem que se você pode depositar muito, amém, viu? Mas se você não pode, não deixe de doar, porque você não tem muito para doar. A Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 9, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então aqui esse pequeno versículo, esses 2 versículos tão pequenos, estão tão recheados de lições para nós, né? Não adianta você ceifar pouco e querer receber muito. Não adianta você ceifar muito sem estar aquilo realmente proposto no seu coração, porque você não vai receber de volta. É isso que a palavra está nos falando aqui. Você tem que levar até o gasofilácio aquilo que você propôs em seu coração com alegria, com contentamento.
E eu vejo, às vezes, eu fico observando, às vezes, não só aqui na igreja, mas em outros lugares que a gente vai, que pessoas pegam assim o envelope, por acaso tem um aqui, pegam o envelope e vão assim, ó, como se estivessem indo para uma praça, passeando na praça, indo comprar um pão, né, ou indo fazer qualquer coisa desse tipo. Não, isso aqui que você faz, para você talvez seja simbólico, para você seja um ato tão natural, como você levantar do seu banco e vir aqui trazer a oferta, mas Deus que tudo vê e tudo sabe, talvez você esteja entregando, e o dia que você fizer essa entrega, você vai ver que vai ter diferença na sua vida. Você fizer uma entrega e disser assim: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, e eu não estou fazendo barganha com o Senhor, eu estou entregando o meu melhor, porque nem isso eu poderia entregar, mas eu estou devolvendo para o Senhor essa pequena fração aqui daquilo que tudo o Senhor tem me dado. Alguém aqui está sem roupa, sem sapato, sem casa, e eu vi essa semana postando no nosso grupo de mulheres lá sobre uma cama, pedindo uma cama para uma família. Você dorme na sua cama. E eu tenho pensado naquela família. Eu não tenho uma cama para doar, infelizmente. Onde eu moro, os móveis são da casa. Mas eu não tenho uma cama para doar. Mas eu fiquei pensando esses dias todos sobre essa cama. Então, dê o seu melhor. E eu vou repetir aqui, já passo o microfone para o pastor orar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Ou seja, eu vou lá na frente, boto a moedinha e vou entregar só para o povo achar que eu estou entregando meu... Não venha, não faça isso, porque Deus vê todas as coisas. Mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Então hoje, nessa noite, levante do seu lugar, se você está com a sua oferta, e traga com sorriso nos lábios, traga com muita alegria, traga com satisfação, sabendo que a recompensa vem do nosso Pai. Eu vou fazer de forma digital, e estão aí também as nossas formas digitais para serem usadas. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, somos-te gratos pela oportunidade de não fazer nada para o Senhor por obrigação. Aliás, a palavra diz que quando nós fazemos tudo aquilo que simplesmente o Senhor nos pediu para fazer, nós deveríamos nos considerar ainda servos inúteis, porque só fazemos aquilo que nos foi mandado. Senhor, nós queremos ser servos muito além dessa perspectiva. Nós não queremos frustrar o coração do Senhor. Portanto, queremos fazer, ó Deus, com prazer, com alegria, como foi ministrado. Que o Senhor abençoe a cada ofertante. Que a bênção do Senhor seja acrescida, ó Deus, na vida de cada um dos teus amados. No nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um apelo antes da gente começar a pregar. Vou pedir aos irmãos que estão atrás do Edinho, por favor, passe para frente. Nós estamos com um número bem reduzido de irmãos, e a tendência de você ficar longe, quando a gente tem pouca gente, fica mais complicado ainda. Então eu vou pedir que não fique ninguém na parte de trás. Mandei o PR para frente, por favor. O irmão Paulinho para frente, irmão Ju, que está lá atrás, vem para frente. Quero que os irmãos estejam aqui bem aqui à frente. Não é onde vocês estão, não. Eu quero vocês aqui na frente. Quero vocês juntos aqui. Vem cá, irmã Ju. Isso. Quem tem problema de pneumonia, quem tem problema de respiração, é só ficar fora da área, do ar-condicionado. Amém? Vamos orar a Deus e vamos consagrar esse tempo da pregação. Pastor Luiz Cláudio, por gentileza.
Glória a Deus. Eu vou fazer um outro pedido a vocês. Não converse quando tiver pregação. Enquanto teve louvor aqui, tinha gente conversando. Meus irmãos, eu não vou aceitar mais esse tipo de comportamento na igreja. Eu não sou pastor que chama atenção de membro de cima do altar. Eu não gosto de fazer isso. Acho que é questão de ética. Mas eu não vou permitir mais, durante mensagem e louvor, eu já estou orientando, inclusive, a junta diaconal a favor disso. Tem pessoas na igreja que criaram o hábito, no louvor e na pregação, simplesmente é sentar e começar a conversar. Isso é uma falta de honrar o louvor, falta de honrar o pregador, e mais, acima de tudo, a Deus que estamos cultuando. Então, não permita, se alguém chegar perto de você e começar a conversar, fala assim, olha, nós estamos adorando o Senhor, eu não posso conversar. Esse é o momento de adoração ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, recomendando o pastor Luiz Cláudio ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te louvar pela oportunidade que tivemos aqui de aclamar ao Senhor, aclamando ao Senhor sobre as nações da terra, aclamando ao Senhor sobre o solo brasileiro, aclamando ao Senhor sobre a cidade de Guarapari, e especificamente aclamando ao Senhor sobre nós, que participamos do culto exatamente da Quarta Viva. Deus, que este aclamar do Senhor, além do louvor, a palavra possa acender no nosso coração a visão de romper em fé, ultrapassar nossos próprios limites e alcançar a dimensão daquilo que Deus tem reservado para nós. Sê com o teu servo, usa seus lábios, ele seja instrumento vivo do Senhor para falar ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma boa noite. E eu agora também quero fazer um outro apelo a você. Mas não precisa brigar comigo, não. Eu gostaria que você pudesse cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Eu gostaria que você pudesse dar a paz do Senhor para ele. Se de repente você não conhece, se quem sabe de repente é um visitante, procure saber o seu nome. Diga a ele, olha, é um prazer tê-lo conosco aqui na noite de hoje. É bom estarmos juntos adorando, bendizendo, exaltando, engrandecendo ao nome do nosso Deus. Isso. Quem sabe de repente você aí nesse cumprimento, você combina aí depois uma pizza, um churrasco, um jantar. Quem sabe de repente alguma coisa acontece. Deus continua fazendo milagres, Deus continua fazendo prodígios, Deus continua fazendo maravilhas. Então é necessário que eu e você tenhamos essa condição, essa capacidade de podermos interagir. E eu orei por esses dias em que estava na escala, querendo saber, Senhor, qual a palavra que eu iria ministrar em romper em fé. E eu confesso, eu já disse isso aqui anteriormente, depois de um aniversário como esse, de 34 anos de existência aqui em Guarapari, eu me sinto hoje como um leão na cova dos Daniéis, né? Está aqui o bispo, está aqui o pastor Miguel, está nossa missionária Marleide e tantos outros mais, mas há uma responsabilidade, podemos trazer, né, a todos nós aquilo que é a essência da nossa existência. A palavra de Deus que é viva e que é eficaz, essa palavra que nos concede verdadeiramente, em meio aos desafios, romper e romper em fé. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, no Salmo 127, Salmo talvez muito bem conhecido dentre nós. E eu sempre buscando saber realmente o que Deus gostaria de falar conosco através desse salmo. É um salmo em que Salomão lhe expressa ali que tudo que procede vem da parte de Deus, e eu e você precisamos entender, nós precisamos, compreender, para que a maturidade espiritual possa controlar toda a nossa existência, nesses dias, nesses momentos que eu e você nós estamos passando. Salmo 127, verso 1 até o versículo 5, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde,
comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá quando dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Esse é um salmo, direcionado a cada um de nós nesta noite, falando em que muitos de nós desejamos ter o controle de diversas áreas das nossas vidas, momentos em que eu e você estamos vivendo, passando e queremos alcançar, queremos conquistar, mas o interessante é que esse salmo ele nos mostra princípios importantes quanto a isso. Ele diz aqui no versículo 1, se não for o Senhor. Se o Senhor não estiver no controle da minha e da sua vida, de nada nos adianta tudo aquilo que o salmista tem declarado, tem declinado. E quantos de nós, muitas vezes, talvez, eu fiz aqui uma colinha, mas eu gostaria de poder ter a liberdade de poder dizer quantos de nós já não nos decepcionamos, nos frustramos, achando muitas vezes que estamos fazendo certo e acabamos errando. Quem sabe muitas vezes achamos que estamos caminhando no caminho certo, mas muitas vezes nós não observamos que o caminho está errado, porque muitas vezes é necessário atentar para a palavra que vem de Deus para com as nossas vidas. É necessário que eu e você tenhamos, desse versículo primeiro, se não for o Senhor o construtor dessa casa, será inútil trabalhar nesta construção. Talvez uma construção familiar, uma construção ministerial, uma construção talvez financeira. É necessário que eu e você venhamos verdadeiramente depender totalmente e completamente dele. Eu não sei você, mas quantas vezes eu já tentei fazer alguma coisa, não talvez querendo incomodar a Deus, achando eu, pensando, mas muitas vezes nós acabamos, a princípio, começando talvez o nosso trabalho, talvez no início possamos talvez ser bem-sucedidos, mas no decorrer da situação, nós não conseguimos manter, nós não conseguimos sustentar, nós não conseguimos romper aquilo que eu e você muitas vezes temos projetado dentro do nosso coração, desejos, propósitos, alvos que eu e você muitas vezes colocamos. Quem aqui, como eu e você, colocamos desde o início do ano, alvos a serem alcançados? Eu não sei você, mas eu acho que eu não consegui 30% daquilo que eu tinha colocado na minha lista. Talvez você tenha mais sucesso do que eu, não sei. Ou talvez alguém que não conseguiu, talvez, 30% como eu consegui. Mas a realidade é que eu e você, nós não podemos nos deixar e sermos frustrados quanto a isso. Traçamos muitos projetos, temos sonhos, desejos, idealizamos planos para a nossa vida, mas se não tivermos no nosso coração a certeza de que Deus deve participar de todos os planos e projetos, não vai adiante. Infelizmente, essa é a realidade. Quantos sonhos frustrados, quantas coisas que eu e você começamos e nós não terminamos. Ou muitas vezes tivemos o desejo, a vontade de iniciar, mas nós não conseguimos dar o primeiro passo. Você já parou para observar isso? Eu não sei, comigo é dessa forma. Às vezes isso acontece comigo. E a realidade é que eu e você como igreja, nós precisamos entender que existe um Deus nos céus, que zela para que a sua palavra se cumpra em nós. E a sua palavra ela é fiel a cada momento instante para se cumprir. A sua própria palavra diz que ele não é homem para que minta, nem ele é filho do homem para que ele possa se arrepender. E é necessário que eu e você entendamos que Deus continua sendo Deus, mesmo olhando as circunstâncias, mesmo olhando o cenário que eu e você estamos vivendo, estamos passando. Saiba de uma coisa, Deus continua no controle, Deus continua falando com que eu e você precisamos, em fé, romper os obstáculos, os limites que muitas vezes são colocados e depositados diante de nós. Há uma luta, queridos, muito grande, e você tem conhecimento dessa causa. Mas aí eu te pergunto, por que você não luta? Por que você não se esforça? Por que você não faz por onde? Onde está talvez o desânimo? Há um inimigo das nossas almas. Mas muitas vezes Satanás ele não se apresenta, ou ele não se materializa diante de nós, com chifre, com tridente, com rabo, não.
mas muitas vezes ele lança algumas situações que vão minando, vão atrapalhando, vão tentando parar, intimidar-nos, de podermos caminhar. Quem sabe, talvez, poxa, trabalhei hoje o dia todo, eu louvo a Deus, parabéns, Diácono Vanderlei, chegou agora do serviço. Como diz ele, estou só na capa, mas ele está na igreja, está no seu compromisso, na sua responsabilidade. Talvez ele voltou lá atrás, lá quando ele fez a sua profissão de fé, e disse ele, né, que prometo ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nos cultos, nos trabalhos da igreja, né, e é a realidade que eu e você precisamos entender, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela estão. Quando nós olhamos e observamos que por isso tantas pessoas estão frustradas e decepcionadas, porque tentam, o bispo agora há pouco falou, é necessário que nós tenhamos compromisso com Deus, porque Deus tem compromisso com a sua igreja. E muitas vezes nós não conseguimos romper, principalmente, creio que quase todos os anos é assim, dessa forma, a lei, bispo. Chega final do ano, as pessoas querem ganhar dinheiro, querem aproveitar a praia, querem aproveitar o passeio, querem aproveitar o movimento na cidade de Guarapari. Mas aí eu paro e fico pensando e analisando, imagina se de repente eu estou ali na praia do morro, no domingo pela manhã, tomando uma água de coco, e de repente eu escuto dizer que algo sobrenatural aconteceu. Jesus voltou para buscar a sua igreja. E eu, no meu compromisso e na minha responsabilidade, não que é proibido ir à praia, não, eu não quero dizer isso. Mas eu preciso romper com alguns conceitos, muitas vezes, existentes dentro de mim. Eu preciso entender que a prioridade na minha vida, agora eu entendo, mais de meio século, eu entendo que Deus é prioridade da minha vida. Eu preciso entender isso, porque dele e por ele são todas as coisas. A minha existência, talvez os livramentos, as provisões que eu tenho tido, têm vindo da parte dele. Ignoramos o que muitas vezes o salmista traz ao nosso conhecimento, é necessário chamar Deus para caminhar constantemente conosco. E ele volta parafraseando, dizendo: se o Senhor não edificar a casa. Isto é, se você parar para observar e analisar, quando todo o teu trabalho muitas vezes se torna inútil, é porque você não entendeu que era necessário convidar, chamar Deus para ser talvez o arquiteto, né, o construtor desta casa que está a cada dia em andamento. Nós estamos a cada dia em construção, rompendo limites, rompendo barreiras, acreditando tão somente que a palavra dele é poderosa para se cumprir em favor e em prol das nossas vidas. Eu sempre tenho dito, e eu gosto às vezes de parafrasear, né, Deus me abençoou, foi de uma forma tremenda. 26 anos de casado, minha filha com 14 anos, quantos anos eu fiquei sem filho? Eu acreditei. Um homem de Deus, um servo do Senhor, disse para mim: olha, você acredita, você confia, eu já tinha mais de 10 anos, que Deus vai te dar uma filha. Eu falei: eu creio. Você tem fé para que, né, entenda que Deus tem trabalhado, tem projetado algo bom para você? Eu creio. E é por isso que hoje eu posso dizer que eu consegui romper em fé aquilo que muitas vezes algumas pessoas diziam: mas vem cá, você não vai ter filho? Um lar é constituído muitas vezes de filhos. E a realidade é que eu acreditei tão somente na palavra de um profeta, e eu pude romper com muitas pessoas que muitas vezes, ao contrário, diziam que talvez eu não poderia ter filho. Algum problema, seja da parte da minha esposa ou talvez da minha parte, mas acreditando tão somente que Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem prometido. Quando nós olhamos para o salmista, e ele tem agora a sua direção, e com certeza a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, seus projetos, precisamos, queridos, tomar ciência em que temos a total e plena garantia de vitórias e sucessos quando temos Deus por participar em cada uma das nossas vidas. Você já parou para observar que Deus, no controle de todo esse universo, Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele tem como talvez uma televisão, um controle nas suas mãos,
e Ele pode fazer aquilo que está necessário a ser feito em favor e em prol da minha e também da sua vida? E outro dia, simplesmente deitado no sofá, eu olhava para o controle, eu olhava para a televisão, e às vezes eu ficava analisando, como é que pode um simples, né? Um pequeno instrumento, ter controle no aparelho que está diante de nós, até mesmo a certa distância. E eu falei, Senhor, Tu tens o controle da minha vida nas Tuas mãos. A distância não faz sentido. O Senhor é aquele que está no controle do tempo, da distância. Como diz o apóstolo Paulo, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele faz situações bem distintas, né? Bem pontuais. Ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar desse tão grande amor que Deus expressou por nós ali naquela cruz. E é por isso que eu e você precisamos a cada dia romper o desafio, muitas vezes, da incredulidade, né? Da dureza que muitas vezes há dentro do nosso coração. Olha, eu acho que eu não acredito mais. Deus demorou tanto tempo, eu acho que Deus não quer, Deus não deseja. Talvez você está vivendo momentos em que a depressão pode estar te rondando. E eu quero te dizer uma coisa, é necessário que eu e você possamos nos lançar, nos projetar e dizer que se não for o Senhor por nós, de nada nós verdadeiramente iremos conseguir. Aonde está a sua fé? Aonde você tem depositado talvez a sua confiança? Aonde você tem lançado a sua esperança, a sua expectativa de vida? Talvez no governo? Algumas pessoas, né, se você, não sei se você tem noção aí, uma pessoa que era, né, um pré-candidato, né, talvez ainda não tinha sido pronunciado, né, a prefeito aqui de Guarapari, e as pessoas, pastor, e agora o que nós vamos fazer? Continuar dependendo do Papai do Céu. Nós não dependemos do governo humano, nós dependemos do governo de Deus. Nós rompemos as barreiras da incredulidade, nós rompemos com aquilo que muitas vezes o ser humano possa achar que é empecilho, é barreira, é dificuldade. Deus pode fazer o impossível tornar-se possível. Esse é o fator principal em que Deus quer agir no nosso meio. Quando Ele vê que tudo é impossível, aí sim, Ele vem e entra com a sua ação. Ele trabalha, Ele age no sobrenatural, para que eu e você possamos entender que Ele é poderoso para poder fazer o impossível tornar-se possível. No momento em que a irmã Regina Coutinho, né? É isso? Ela estava adorando a Deus aqui no domingo, e talvez o bispo deve lembrar, mas a Marleide, né, do nosso irmão João, e na irmã Lourdinha, ele cantava muito esse hino, esses louvores, que ela aqui estava expressando. Eu me reportei lá atrás, no barraquinho de tábua, os bancos, né, de ripa, aquele amarelão no chão que você vinha às vezes encerando. Quantas vezes a gente encerou aquele chão, vinha, às vezes tinha uma rachadura no meio, a gente machucava às vezes o joelho. Quantas vezes eu me pendurei nos postes dessa cidade para poder colocar faixa, fazer convites de campanhas, de aniversários. Saímos muitas vezes para poder pregar em praça. O evangelismo, então, é algo tremendo e maravilhoso. Nós rompemos com momentos, muitas vezes, de descanso. Momentos, talvez, familiares. E hoje a gente para observar que há uma história, como o bispo já relatou, e ele vem trazendo isso para que você possa entender. E quando o bispo estava reportando, eu vi como se ele estivesse como Josué. Lembra da passagem de Josué? Chegou um momento aí que ele fala com todo o povo ali, olha, mostrando aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha realizado, como Deus tinha tirado o povo do Egito, como Deus agiu, né, abrindo o Mar Vermelho, como que Ele resgatou o povo ali do Egito, levando agora para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, a conquista ali dos gigantes. E Josué agora diz, olha, uma coisa eu digo a vocês, se vocês quiserem servir aos deuses dos seus pais, além do rio, sirvam.
mas eu confesso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E foi bonito, sábado e domingo, você que não teve a oportunidade de estar aqui conosco, foi lindo. Para quem, daqueles que de repente estão um pouco mais de tempo aqui, você vê uma trajetória, você vê homens e mulheres, eu posso acreditar que muitos que daqui estavam nesse altar, tanto no sábado como também no domingo, nós poderíamos lançá-los na galeria da fé. Homens também que fizeram parte da história da igreja metodista wesleyana aqui de Guarapari. Talvez você possa olhar lá na sua Bíblia, talvez você não viu ali o nome da Regina Coutinho, do pastor Marcos Eli Ribeiro, do bispo Geraldo Lúcio Rodrigues, da Marlene, mas quem sabe de repente tem um livro ali que Papai do Céu está escrevendo. Cada um dos feitos, quantas histórias, quantas realizações. Chega agora o salmista dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Há um mural ali atrás, e de repente você possa, eu queria muito ter trazido as fotos do barraquinho. Poder entender que Deus continua fazendo milagres. No dia que o pastor Marcos ali estava relatando o segundo milagre que aconteceu, eu falei ontem aqui na Tarde com Deus, de um irmão que estava sempre nos visitando, todo verão ele vinha para poder nos visitar, ele era dono de uma transportadora. Eu acho que a Elisete pegou esse momento aí também. E uma das suas carretas foram, roubadas. Naquela época, mais de 20 anos atrás, com muitos aparelhos eletroeletrônicos dentro da carreta, uma carreta muito grande. E ele chegou e pediu para que a igreja estivesse orando, conversou com o pastor na época, que estivesse orando, para que, se possível, ele pudesse, pelo menos, ter a carreta de volta. E ele chega aqui com muita alegria, com muita satisfação, ofertando mais uma vez ao Senhor, porque além dele ter encontrado a carreta, não foi tirado nada de dentro da carreta. E há 20 anos atrás, hoje R$10.000 já é dinheiro, agora você imagina, há 20 anos atrás, se o Senhor não edificar a casa. Num culto, como nós temos na Tarde com Deus, um culto maravilhoso, onde as pessoas estão testemunhando daquilo que Deus tem feito, quantos milagres, quantas curas, quantas coisas Deus está realizando no meio do seu povo, daqueles que estão acreditando, daqueles que estão confiando, daqueles que estão se projetando, daqueles que estão rompendo, muitas vezes, com o seu orgulho, a sua vaidade. Muitas vezes a enfermidade tem levado algumas pessoas a se dobrarem, a se lançarem diante do Senhor. A dificuldade tem feito com que muitas pessoas se aproximem diante do Senhor. E eu me lembro de uma vez que chegou aqui uma jovem, vindo de Cachoeiro Itapemirim, numa camisa de força. E os irmãos oraram. Elisete, pastor Moacir, pastor Jairo, pastor Marcos Eli, na época. Hoje ela é uma empresária aqui no centro de Guarapari. Tinha dado como doida. Estava no manicômio. E Deus continua agindo e trabalhando e operando de forma tremenda e maravilhosa no meio daqueles que verdadeiramente acreditam, sabendo que a sua vontade para nós ela é boa, queridos, ela é perfeita, ela é agradável, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. O apóstolo Pedro, em determinado momento da sua caminhada, disse ao Senhor Jesus: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Qual é a sua dificuldade? Qual o seu problema? Familiar, conjugal, financeiro, problema de saúde? Para onde nós iremos, se só Ele tem palavra de vida eterna? Eu não sei quantos aqui observam que quando Jesus ele faz os seus milagres, seus prodígios, ele não vê quem é quem. Por mais que ele conheça, o mais vil pecador, ele não deixa de poder abençoá-lo. Ele não deixa de fazer um milagre acontecer, mas é necessário que eu e você venhamos reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Deus. E é necessário que nesse reconhecimento eu e você possamos nos posicionar, fazendo-se agora parte da família de Cristo. Eu rompi com tradições. Eu não nasci no lar cristão, como a minha esposa,
e alguns que aqui estão, e outros mais que, como eu também, não nasceram num lar evangélico. Mas eu precisei romper a minha tradição, eu precisei muitas vezes lutar contra mim mesmo para poder entender que Deus tem o melhor para a minha vida. Pelas Escrituras, observamos que os dias estão se findando e é necessário que nós possamos refletir como está a nossa vida com Deus. Que possamos observar como salmista, quando todo o nosso trabalho, muitas vezes, ele se torna inútil. O que você tem feito? O que você tem realizado tem dado fruto? Tem trazido alegria, contentamento, satisfação à sua vida? Hoje, para poder servir a Cristo, tudo tem que dar muito certo. Mas em dias passados, para servir a Cristo, muitas vezes é lançado na cova dos leões, é lançado muitas vezes no Coliseu, na arena, muitas vezes ele é decapitado, ele pede a sua vida por amor a Cristo. E eu te faço uma pergunta nesta noite. Eu não sei se você esteve aqui no dia de 15 de novembro, né, o qual teve uma palavra maravilhosa de um jovem. E ele fez com que eu parasse por um instante ali atrás daquela pilastra e analisasse que amor que é esse que Deus tem por nós e que amor eu tenho por Deus. Será que eu consigo romper? Será que eu consigo vencer para poder verdadeiramente amar a Deus sobre tudo e sobre todos? Será que de repente eu amo mais a Deus do que a minha própria esposa, do que a minha filha, do que a minha própria vida? E aquele jovem, ele colocou uma situação bem interessante em que eu fiquei analisando. Até que ponto eu amo a Deus? De romper talvez o meu orgulho, de poder muitas vezes mudar o meu caráter, a minha personalidade e deixar Deus agir de forma tremenda e maravilhosa, porque o que Ele tem para mim, eu sei disso, é o melhor. E eu volto a te dizer nesta noite, se não for o Senhor, de nada nos adianta. Vimos simplesmente a igreja por vir. Eu gosto de vir à igreja porque o louvor é bonito, eu gosto de cantar. Não, porque o bispo tem uma palavra maravilhosa, tremenda, excepcional. Não, hoje a Marleide ela vai dar, né, uma aula para nós. Hoje vai estar bom, porque a Marleide hoje vai dar aula para nós. Hoje a Marleide ela vai pregar para nós. Hoje vai ter um Ministério de Louvor que vai fazer, né, junto com a coreografia, né, algo maravilhoso. Será que de repente eu e você estamos preparados para ir morar nos céus? Hoje pela tarde eu recebi um vídeo de uma cidade que está sendo construída no deserto. Eu achei isso muito interessante porque, né, eu não sou noveleiro não, mas quando eu estava assistindo a novela do Apocalipse, né, eu não sei quantos ali viram ali que era uma cidade, né, diferente, que o anticristo, o falso profeta e a besta fizeram ali, né, para poder acolher as pessoas. E eu falei, Jesus, o Senhor está bem mais próximo do que de repente eu possa pensar ou até mesmo imaginar. E eu preciso me apressar. Eu não posso, em momento, em hipótese alguma, me deter por situações que muitas vezes têm se colocado diante de mim para me poder parar. Eu tenho aprendido aqui nessa igreja, com homens e mulheres de Deus, em que o amor supera muitas coisas. O amor nos leva e nos concede a liberar perdão, e o perdão ele vem do coração de Deus. Quando eu e você paramos para observar que o orgulho não vai nos levar a nada, que muitas vezes aquilo que alguém nos feriu, nos machucou, nos magoou, não pode nos parar, nos deter para entrarmos no céu. Isso não pode. Eu preciso pedir graça a Deus. Eu preciso pedir força a Deus. E dizer, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me controla, me domina, me conceda, e que seja necessário que o Senhor esteja comigo, a cada momento e a cada instante. Eu bem sei que nós estamos no final do ano, mas tanto eu como você temos a grande liberdade de podermos nos esforçar ainda mais para poder buscar a Deus
E a palavra que o bispo colocou no início aqui, buscar a Deus enquanto se pode achar. E invocá-lo enquanto ele está perto. Isaías, há mais de 600 anos atrás, já declarou isso. E depois Jesus veio para poder demonstrar o seu amor ali na cruz do Calvário. E é por isso que eu convido nesta noite a você a poder abrir a porta do seu coração, rompendo, acreditando, confiando, descansando naquele que é poderoso para poder te ajudar. E se você chamar Jesus para poder verdadeiramente ser o construtor, o engenheiro dessa tão grande construção que eu e você estamos a cada dia realizando, você pode ter certeza que eu e você seremos bem-sucedidos. Eu e você seremos muito mais felizes. Por mais que talvez não venha dar certo, mas uma coisa aí você iremos entender que Ele está no controle de todas as coisas. Deus tem nos livrado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. A serva do Senhor falou aqui, né, estamos bem. Quantas pessoas não têm uma cama para poder deitar? Quantas pessoas hoje estão não tendo alimento dentro da sua casa? Mas eu acredito que cada um de nós que hoje aqui estamos, somos gratos a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. E eu e você podemos atribuir a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, seja agradecido, seja enaltecido, que eu e você possamos, como eu vi falar dos meus superiores, né, virar a chave. Eu não sei qual é o seu problema, mas vira a chave. Para de reclamar, para de murmurar, para de achar ruim. Eu chego ali na casa da minha cunhada, eu já estou finalizando, e ela, acamada, e eu digo para ela, filha, não vamos reclamar. E como uma sobrinha minha, ela cantava, em vez de reclamar, começa a ararar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus continua agindo em favor daqueles que são gratos a Ele. A gratidão gera portas abertas. A gratidão faz com que eu e você tenhamos a condição e a capacidade de poder estarmos mais próximos daquele que é o Criador, daquele que está no controle da nossa existência, daquele que de repente olhou para mim e para você e diz, olha, eu já poderia ter te levado, mas pela misericórdia e pela compaixão, você ainda continua vivo, você continua caminhando, você continua com saúde. O bispo relatou aqui que em 2020 ele ficou internado. Eu me lembro porque passou tipo uma circular para nós ficamos numa campanha de jejum e de oração, que a irmã Marleide tinha convocado os irmãos, as igrejas, para estarem orando, intercedendo. Agora eu posso parar e muitas vezes analisar o seguinte, se a igreja não ora, se a igreja não clama, se a igreja não busca, Deus é aquele que está com os seus ouvidos inclinados, queridos. Isaías, mais uma vez, ele diz, seus ouvidos são inclinados à oração do seu povo, os seus olhos são fitos sobre cada um de nós, a sua mão continua estendida sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Não temam aquilo que o homem possa fazer a você, não tema. Eu tenho temor de Deus. Medo do homem eu não tenho, eu tenho medo ou temor de Deus. E isso muitas vezes me leva cada vez mais próximo de Deus. E Deus que conhece o mais profundo, o mais íntimo do meu coração, Ele sempre tem agido de misericórdia e de compaixão para com a minha vida, e sempre tem dito, filho meu, sempre, dá-me o teu coração. Quem sabe nesta noite eu quero ver aqueles que nesta noite desejam romper situações e circunstâncias, e querem verdadeiramente entregar o seu coração a Jesus. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu já sou crente há tantos anos, eu já me batizei, pastor, mas eu tomo Santa Ceia. Não é isso que eu estou dizendo. É você a cada dia ter a condição e a capacidade de se converter do seu mau caminho. É a cada manhã, como a misericórdia do Senhor ela é renovada, eu e você façamos uma entrega voluntária, uma entrega de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e continuará fazendo enquanto vivemos sobre a face desta terra. Eu quero te convidar nesse instante a colocar-se de pé. E quem sabe, mais uma vez, volto a dizer, você quer entregar o seu coração? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Vou pedir ao anjo da igreja, ao líder da igreja, para estar orando pela sua vida, para que esteja dando forças,
graça a você e a mim, para que nós não venhamos deixar esse coração perverso e enganoso, muitas vezes tentar, tirar de nós a paz que excede ao nosso entendimento humano, que tirar muitas vezes a alegria, a satisfação de poder caminhar na presença de Deus. Rompa, vença você mesmo, sai do seu lugar, não tenha medo, não precisa ficar preocupado, quem vai vir, quem não vai vir, vão olhar para mim, não se importe com isso. Eu disse ontem aqui que meu avô, antes dele falecer, ele aceitou Jesus 3 vezes. No problema de saúde, ele veio à frente 3 vezes. E eu ainda era recém-convertido, quase, e eu falava com meu avô pela 2ª vez, vô, calma, o senhor já aceitou Jesus. Aí na 3ª vez eu falei, vô, o senhor vai queimar meu filme, o senhor já aceitou Jesus 2 vezes, o senhor vai aceitar a 3ª? Ele falou, eu quero aceitar quantas vezes preciso for. Quem sabe nesta noite você precisa mais uma vez aceitar a Jesus, vencendo o seu orgulho, vencendo a sua prepotência, vencendo muitas vezes o seu achismo, vencendo aquilo que está tentando atrapalhar a sua comunhão, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. E dessa forma, dessa maneira, precisamos romper em fé. Isso, Glorinha, venha. Vamos orar. Bispo Geraldo, por gentileza. Meus irmãos, a palavra foi muito clara, rompendo em fé para ter uma família abençoada. Se o Senhor não for o alicerce da sua família, a sua casa simplesmente ela vai ser destruída. E eu não estou dizendo apenas para casais que há muito tempo estão casados, estou dizendo para gente nova, casado talvez recentemente. Se o Senhor não for o alicerce da sua casa, não há como sobreviver diante dessa tempestade terrível que assola as famílias em todos os lugares. Os maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje na sociedade está voltado exatamente para a família, que está sendo destruída de todas as formas que a gente possa imaginar. Mas você foi desafiado hoje aqui a permitir que Jesus seja o alicerce da sua casa. Se Ele não for, Deus está dizendo que tudo que você fizer em função da sua família vai ser em vão, não vai ter resultado nenhum. As coisas, em vez de melhorar, elas vão piorar. Então, é um momento de você também ter o discernimento. Meu Deus, como está a minha família? Meu Deus, como está meu casamento? Meu Deus, como que está a minha descendência? Como que está o ambiente dentro da minha casa? Eu preciso trazer Jesus, esse alicerce que Jesus precisa vir para dentro da minha casa. E ainda estou te dando um tempo para você chegar até o altar. Porque a gente não pode brincar que a gente está numa luta e essa luta é fácil de vencer. Satanás não está brincando. Satanás ele está com toda a fúria para destruir aquilo que mais Deus ama, que é a família. O que mais Deus ama é a sua casa. E Deus está interessado em proteger a sua casa. Se Ele não edificá-la, em vão trabalhos que edificam. O texto está dizendo que inútil será levantar de madrugada. Você levanta de madrugada para trabalhar. E Deus está dizendo que isso tudo não é suficiente para que a sua família possa ser abençoada. Você tem um marido que ainda não está servindo o Senhor? Tem alguma coisa ainda, minha amada. Se o seu marido não está servindo ao Senhor, querida, venha para o altar, apresente ele aqui no altar. Todo desafio que tiver de família, se o seu marido não é da igreja, venha para o altar, apresente o nome do seu marido no altar. O Espírito Santo vai inquietar o seu marido de uma maneira que você vai ficar surpresa, porque a obra é de Deus. Você tem um filho que está desviado, venha para o altar. Senhor, eu quero trazer esse alicerce para que meu filho possa ser alcançado. Pai querido, a tua palavra foi pregada e anunciada. E quando a tua palavra é pregada e anunciada, ela tem o governo absoluto do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o governo quando a palavra é pregada, quando a palavra é anunciada. Se o Senhor não edificar a minha casa, se o Senhor não for alicerce da minha casa será destruída. Uma casa destruída, seus sonhos são destruídos. Uma casa destruída, seus relacionamentos são destruídos. Uma casa destruída não consegue realizar sonhos.
seus sonhos são roubados, seus sonhos são arrancados das suas mãos. Mas, ó Deus, os teus filhos chegaram até o altar, e eles estão dizendo: Jesus, seja o alicerce da minha casa. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa e toma conta de tudo aquilo que talvez eu não tenha o controle. Tudo aquilo que eu perdi o controle, Senhor, eu deposito agora nas tuas mãos. Aquilo que eu me sinto impotente, Senhor, em relação à minha família, eu estou declarando, Senhor, que o Senhor é o alicerce, o Senhor é o fundamento. Vai vir o vento, vai soprar o vento, vai vir os rios, as águas impetuosas, mas a minha casa foi construída sobre a rocha. Jesus, tu és a rocha dessas famílias que estão aqui no altar, e ela não será destruída. Mas tenha misericórdia daqueles que construíram sua casa sobre areia e não conseguem perceber o perigo que é uma casa construída sobre areia. Vai soprar os ventos, vão vir os rios, as águas impetuosas, mas ela não tem alicerce. Grande será a sua ruína. Oh, Jesus, tu mesmo nos avisar sobre isso. Grande será a ruína dela. Mas, ó Deus, nós estamos clamando por misericórdia e declaramos aqui neste altar: a nossa casa, ela está cravada na rocha. Jesus, tu és a rocha que mantém a nossa família, ó Deus, sobre livramento. Ei, Deus está trazendo livramento para a tua casa. O adversário, algumas vezes, ele tenta dizer para você que, ele está dizendo assim: aquilo que você está pedindo não vai ser alcançado. Ele é mentiroso. Deus está dizendo que ele já ouviu a sua oração, que ele já ouviu o seu clamor, e a Deus está dizendo que a providência, o socorro está chegando muito antes do que você possa esperar. Aquele filho pródigo vai voltar, aquele marido cético, coração de pedra, terá um encontro ainda com Deus. E você vai poder chegar aqui, minha irmã, não só mais sozinha, adorando o Senhor sozinha, não. Você vai dizer: Senhor, eu creio na salvação do meu marido. Senhor, eu creio na conversão do meu marido. Senhor, eu entrego o meu marido nas tuas mãos. Nós te abençoamos, naquele que é o Senhor da nossa casa. Nós te abençoamos, aquele que é o alicerce da nossa casa. Nós te abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu amado. Deus abençoe, pastor Luiz Cláudio. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Você pode louvar o Senhor, querido. Aleluia. Há uma presença do Espírito Santo aqui. É o lugar aí, adoração, Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo. É Ele que está edificando a sua casa, meu amado, minha amada. Deixe que a palavra tenha proporção na sua vida familiar. Deixe a palavra mover coisas que precisam ser movidas. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que ama tremendamente a sua família, como amou a família de Abraão, como amou a família de Isaac, e como amou
tremendamente a família de Jacó, fazendo dele a grande nação que hoje é Israel. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar a palavra ao pastor Miguel, para que ele possa dar aviso sobre o retiro, todos os detalhes. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Boa noite. Nós estamos chegando pertinho aí do nosso retiro. Sexta-feira a gente começa, às 22 horas estará iniciando a nossa vigília. Claro que a gente já vai ter algumas atividades antes para o pessoal, né, os retirandos, o pessoal que já estiver lá. Mas às 22 horas nós estamos começando a nossa vigília. Se por um acaso você quiser participar da nossa vigília, será uma bênção, você é nosso convidado. Só que não tem hora para acabar não, viu, crente? Então, depois você tem que arrumar o jeito de voltar. Nosso irmão Edinho está aqui na mesa de som hoje. Dá um oi, Edinho. O Edinho, ele está responsável pelas doações. Então, se você ainda quiser fazer alguma doação para o retiro, né, um bolo, uma torta, uma coisa, se você quiser doar, será muito bem-vindo. A gente já tem, graças a Deus, os irmãos têm abençoado, tem chegado bastante gente junto, e nós agradecemos já essa proatividade dos irmãos em nos abençoar. E se você ainda quiser doar algum valor para abençoar algum jovem ou adolescente que queira ir, mas está sem condições, também estamos abertos a receber qualquer tipo de doação, qualquer valor vai ser muito bem-vindo para abençoar a vida daqueles jovens que, infelizmente, às vezes ainda não conseguiram, né, financeiramente o recurso para ir. Amém? Contamos com a oração de todos, desde ontem, né? Desde já contamos com a oração de todos, para que seja um tempo extraordinário do mover do Espírito Santo em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a gente tem recorrido ao irmão presbítero Anderson, né? O Anderson, eu fui pastor dele quando ele ainda era criança lá no Oriente. E ele, o pai e o outro irmão, eles têm chamada Pedra lá na SEASA. O que é a Pedra? A Pedra é uma banca de onde ele tem os seus produtos e comercializa lá na SEASA. Toda vez que eu mando para ele, a lista é grande, né? Porque os jovens mandam para mim, a lista é grande. Aí eu escrevo assim, presbítero Anderson, estou te enviando essa lista, e ao mesmo tempo queria que você me enviasse seu Pix, e naquilo que você conseguiu o abatimento, fico muito grato pelo abatimento, e desde já Deus te abençoe. Aí ele coloca assim, ok. Aí passado 3 dias ele fala assim, bispo, apanhar quinta-feira, 15 horas, lá na minha casa, lá no Oriente, na rua Santa Clara, no final da rua. Aí eu pergunto assim, e o Pix? Ele diz assim, o Pix já foi pago. Ou seja, ele doou tudo. Doou tudo. Frutas, legumes e as verduras, todas foram doadas para a glória do Senhor. Então, ore pelo presbítero Anderson, tá bom? Ele agora não é da Igreja do Oriente, ele é da Igreja do Novo Horizonte, do pastor... Não, Novo Horizonte, lá perto do Oriente. Esqueci o nome agora. Pastor? Alguém falou o nome? Você é da nova geração, não sabe? Novo Horizonte era antigamente Roda d'Água, que fica depois de Tanguá, Tacibá e Tanguá, aquela região lá do Oriente. O Eric Brunk, isso, pastor Eric Brunk, ele é da igreja do Eric Brunk. Meus irmãos, haverá EBD, acontecerá do mesmo jeito, porque muitos irmãos não fazem parte do retiro, então você que não estará no retiro, não falte, pois estamos na reta final. E também a irmã Jo, ela vai, claro, ela vai ter acesso aos que estão lá no retiro, e certamente haverá uma justificativa viável em relação a isso, mas quero lembrar aos irmãos que é reta final. Dia 3 já será a formatura da EBD, começando às 10 da manhã e terminando com o almoço. Então, se prepare para esse tempo tão relevante de aprendizado da palavra. Ore pelo batismo da igreja, ele vai acontecer no dia 3, pela primeira vez, será domingo à noite, e ao mesmo tempo dia da ceia. O pessoal já vai descer as águas, já vão também participar da Santa Ceia do Senhor. Convide alguém para estar aqui que não é crente. Batismo é uma oportunidade enorme para apelo para pessoas que ainda não servem ao Senhor.
Dia 2, nós estaremos dando um apoio à PDR. Ela está no seu 6º aniversário, inauguração do novo templo. Estão trabalhando de madrugada, de manhã, à tarde, é uma coisa assim, não está fácil não, para terminar a tempo dessa inauguração no dia 2. O desafio financeiro também é enorme. Ore pelo suprimento financeiro também, não é fácil, a gente sabe disso, que mexer com reforma não é fácil. Quero pedir também que os irmãos orem pelas finanças da nossa igreja. Deus sempre nos supriu o mês passado, superou inclusive os demais meses, mas tudo em cima da hora. A gente tinha que pagar uma coisa no outro dia, não tinha nada. No outro dia Deus mandava exatamente a quantia que a gente precisava. E até o dia 30 nós precisamos de uma quantia que já está colocada diante do Senhor, e certamente a nossa oração vai chegar até o trono do Senhor e Ele vai suprir a nossa necessidade. Nós precisamos encontrar em Deus esse suprimento. Domingo, 19 horas, campanha Rompendo em Fé. Traga um amigo, traga um vizinho, traga um parente para estar aqui. Painéis do aniversário vão continuar na igreja, e o mural da retrospectiva vai ficar até o final do mês. Então você pode aproveitar para tirar uma foto, lembrar que isso é um momento histórico que você vai guardar para sempre. E lembrando o jantar dos casais. Bom, Rogério, vem cá, por favor. O Rogério vai dar todos os avisos para esse jantar maravilhoso que vai acontecer com os casais. Graças a paz, irmãos, uma boa noite. O título do jantar já dá uma sugestão: Amore Mio. Nós vamos aproveitar a gastronomia italiana. Estamos preparando aqui, e eu acho que a gente vai conseguir montar um restaurante italiano lá em cima. O pessoal que está em casa aí, ó, se prepara. Nós estamos disponibilizando um link nos grupos, né? Então já estão sendo acessados, esse link está sendo acessado. O pessoal pode fazer a inscrição diretamente no link. Isso, foi enviado na lista de transmissão. Então, o valor, R$50 por casal, não paga nenhuma pizza, irmão. É verdade. E o nosso chefe Anderson já está se preparando. Eu creio que vai ser uma noite especial, uma noite abençoada. Então, se você quer trazer o seu esposo, ou a esposa quer trazer o seu esposo para esse jantar, faça a inscrição, não perca essa oportunidade, vai ser uma bênção. É bom lembrar que o jantar não é só para casados, né? Os casais solteiros, também que estão namorando ou ficou noivo, né? Tem gente aí já recebendo presente de longe. Eu nunca vi uma irmã tão alegre como tinha uma irmã aqui domingo. Não vou falar o nome dela, não. Mas ela estava numa alegria contagiante. Eu falei com ela que Deus talhou, né? Tem homens que Deus vai lá e tira da rocha, perfeito, entrega. Eu falei, minha irmã, você tem que marcar até um culto de ação de graça rápido, agradecendo ao Senhor. Então, vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus por esta noite. E quero pedir que Manedi, por favor, venha aqui agradecer ao Senhor pelo culto desta noite. E, mais uma vez, entregar o retiro da mocidade na mão do Senhor, Manedi. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, nós continuamos, ó Deus. Pai amado, quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, e agradecer a Ti, Senhor, esse culto maravilhoso, Senhor, o qual o Senhor falou em nossos corações, através da palavra, usando o Teu servo, Deus, pastor, para falar conosco, segundo a necessidade do nosso coração. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela presença do Seu Espírito Santo aqui no meio da Tua igreja. Pai Santo, quero agradecer a Ti por esse momento, ó Deus, maravilhoso, que estamos aqui Te adorando, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Toma nas Tuas mãos também, Senhor, o retiro dos jovens, Senhor. Senhor, nós temos clamado a Ti, temos entregado nas Tuas mãos, nós estamos confiando, ó Deus, que tudo, Senhor, será segundo a Tua vontade. E a Tua vontade é boa e agradável, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma frente desse retiro.
Quando os jovens chegarem lá, Senhor, já está tudo preparado, Senhor, por Ti, Senhor. Que os anjos do Senhor estão lá, Senhor, naquele lugar, na vigília, todos os eventos, Deus, que acontecer ali, Senhor, os seus anjos possam estar presentes no meio dos seus jovens, Senhor. Guarda, livra o Senhor na ida, durante o período que estiverem lá, na volta, Senhor, para casa, Senhor, que sejam todos guardados, Senhor, por Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós confiamos, Senhor, na resposta das nossas orações, porque Tu és fiel, Senhor, e honra a nossa fé. Assim nós choramos, Te agradecemos, Senhor. Nos leva em paz para a nossa casa, nos guarda, nos livra, Senhor, no caminho de casa, e que nós chegamos em casa, possamos encontrar paz, união, alegria, Senhor, no nosso lar. Assim eu Te oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos ainda terminar orando por Israel, um momento decisivo, ó Deus, de libertação, ó Deus, daqueles que foram levados para o cativeiro. Deus, tenha misericórdia, um acordo foi feito, e, ó Deus, há pessoas imaginando que esse acordo foi uma grande cilada. Não deixe, ó Deus, que o Teu povo seja confundido, embaraçado. Todos aqueles que foram sequestrados, crianças, mães que estão chorando pelos seus filhos, filhos que estão chorando pelos seus pais. Meu Deus, nós clamamos para que esse tempo de resgate, tantas manifestações simbólicas, como hoje as cadeiras vazias, e cada cadeira tinha um nome de uma daquelas pessoas que foram sequestradas, mães em pranto, e ao mesmo tempo filhos em pranto, pedindo misericórdia pela vida dos seus familiares. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, e que, ó Deus, tudo prevaleça de tal maneira que aquelas famílias novamente possam abraçar os seus entes queridos. Assim nós nos despedimos, orando pela paz em Israel. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a perfeita, doce comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja do Senhor, desde agora para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine sua vida.